livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Está entrando no ar o programa Explicando a Bíblia. Apresentação, irmão Gilvan Silva. 13h02 em Natal. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, minha querida irmã. Que a graça, juntamente com a preciosa, maravilhosa, bem-vinda paz de Jesus, que é o príncipe da paz, é o único que é doador da paz, que independe de fatores externos, mais uma vez, nos acompanha. Este é o programa Explicando a Bíblia. Estamos iniciando agora, neste dia 5 de novembro do ano de 2014, mais uma edição. Eu gosto sempre de citar o propósito do incentivo à leitura da Bíblia, que é o que norteia, o que é a base exatamente do programa Explicando a Bíblia. Daí a gente sempre trabalhar com uma explicação não tão acadêmica, não tão didática, não tão aprofundada. Tenho certeza que tem algumas pessoas que estão na audiência que às vezes ficam até assim, sentindo a carência de alguma explicação mais aprofundada. Não podia ter tocado aqui e ali. Aí a gente procura sempre atingir o público no todo. Volta e meia eu não atrevo a trazer alguma coisa mais aprofundada, mas uma coisa assim trivial, contanto que seja na responsabilidade e na orientação do Espírito de Deus, é fundamento mesmo para o entendimento da Bíblia. O principal não é falar tanto ou tão bem da Bíblia, é praticar os ensinos, os princípios da Bíblia. Isso aí é o que caracteriza mesmo a verdadeira compreensão. Hoje vamos trabalhar o capítulo número 18 do livro de Deuteronômio. Eu saí muito, meu irmão, quando eu comecei a falar esse nome, Deuteronômio. Hoje eu já estou falando com uma certa facilidade. Hoje Deus está nos dando a honra de estar conosco aqui para participar com seus comentários. A pessoa do pastor André Feitosa. É, o homem do setor 32. Ele é coordenador do setor 32. Eu falei aqui umas 3 vezes que era 31. Não, pastor 31, coordenador do setor 31 é o pastor Diógenes Lopes, né? E o setor 32 é composto por 5 congregações. Para os irmãos que não são de outras denominações, ou que não são até evangélicos, é que a Igreja Assembleia de Deus, ela é administrada eclesiasticamente através de setores coordenativos. Então, cada comunidade com 5, 6 igrejas tem uma igreja matriz e as demais igrejas filiais. Essa igreja matriz, ela dá as coordenadas para demais, fiscaliza, como também instrui, reúne-se para que a obra tenha unidade. E os coordenadores, são 37 em Natal, e as coordenações, que são as igrejas, elas são dirigidas sob a batuta do pastor Martim Alves e toda a diretoria do nosso templo central. Pastor André Feitosa, ele é militar da nossa gloriosa Marinha do Brasil, também é bacharel em teologia e está aqui para nos abençoar. Pastor André, o senhor é muito bem-vindo, já pode fazer o serviço, sua abertura e já iniciar os comentários aí até 13h15 aproximadamente. Se para fechar um raciocínio precisar tomar mais 1 ou 2 minutos, fica à vontade. Tá certo. A paz do Senhor para todos que nos ouvem nesta tarde. A paz do Senhor para o professor Gilvan. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui. Confesso que também é uma grande surpresa, né? Eu e a minha esposa somos ouvintes assíduos do programa, né? E também causa uma preocupação quando o senhor fala aí do conteúdo do programa. Eu me sinto até um pouco indigno de estar aqui. Se naquilo que eu falhar, o senhor vai me ajudando aí, para que nós possamos realmente trazer uma reflexão no texto. Hoje, conforme já foi falado, nós vamos trazer algumas reflexões no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, e eu vou pontuar esses comentários na própria divisão que o texto ele nos faz, né, que são as 13 grandes divisões do texto. O primeiro do versículo 1 ao 8, que fala sobre a provisão e sustento dos sacerdotes. A segunda, que fala sobre a condenação às práticas abomináveis por Deus, praticadas pelas nações pagãs. E por fim, né, do versículo 15 ao 22, nós falaremos sobre a promessa de um grande profeta.
Essa é a divisão temática do capítulo 18 do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, na verdade, é uma repetição que Moisés faz a respeito dos preceitos e estatutos da lei, já dada por Deus nos livros anteriores do Pentateuco, e aqui Moisés ele reafirma, né, esses conceitos, algumas vezes até ampliando um pouco os próprios conceitos que ele torna a repetir. Desse texto aqui nós podemos dizer que a única passagem que não é repetitiva, ou que nós não iremos encontrar nos outros livros do Pentateuco, é a terceira divisão, que fala sobre a promessa de um grande profeta. Os demais são reafirmações que Moisés, na verdade, faz do texto. Eu queria começar lendo os 8 primeiros versículos, os quais nós vamos trazer uma reflexão, e na segunda parte nós leremos os versículos seguintes e, por fim, por conseguinte, a última parte. O texto diz assim: os sacerdotes levitas, toda a filha de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes pediu. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo dos que sacrificarem sacrifícios, seja boi ou gado miúdo, que darão aos sacerdotes a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhes as primícias do teu cereal, e do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos para que assistam a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando vier um levita de alguma das tuas portas, e de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar em que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão além das vendas do seu patrimônio. Aqui nós percebemos, irmão, a orientação que Moisés dá ao povo no que diz respeito à manutenção do serviço sacerdotal. O propósito dessa passagem, desse texto, é justamente estabelecer normas para o sustento material dos sacerdotes e levitas. Esse texto já tinha sido estabelecido por Deus em outras passagens. Eu queria fazer menção de Levítico 7, do 30 ao 34, quando Deus dá essas orientações, e que Moisés ele faz uma ampliação daqueles conceitos que está ali em Levítico. Mas é interessante que nesse texto, Moisés ele ensina o princípio, o método e a medida. Primeiro ele ensina o princípio da manutenção do sacerdócio. Os sacerdotes deveriam ser mantidos com aquilo que o povo ofertasse, né? A manutenção, a subsistência dos sacerdotes era decorrente da fidelidade do povo. Para que o sacerdote pudesse realmente ter suas necessidades supridas, havia a necessidade de que o povo fosse um povo adorador, porque a oferta externava a adoração do povo. O povo de Israel, a nação israelita, o seu culto estava sentado, digamos assim, no princípio da oferta, no princípio do ofertar. Então, quando o povo ofertava, quanto mais o povo ofertasse, mais o sacerdote teria garantia da sua provisão, da sua subsistência, né? Outra coisa interessante, esse princípio da manutenção do sacerdote está no versículo 2, conforme nós lemos, onde Deus estabelecia que a tribo de Levi, eles não teriam herança, mas o próprio Senhor é a sua herança. Se nós trouxermos isso para os nossos dias, como um povo sacerdotal que somos, como igreja do Senhor, nós temos que confiar que realmente Deus, ele tem cuidado de nós, ele tem provido as nossas necessidades. No versículo 3 e 4, Deus fala a metodologia com que essa manutenção sacerdotal seria feita. E ele começa a mostrar, no versículo 3 diz assim: este, pois será o direito dos sacerdotes a receber do povo do que sacrificarem sacrifício. E aí, no versículo 4, ele começa, no 3 e 4, ele vai mostrar justamente qual seria o direito do povo, qual seria o método, como é que essa manutenção ela se efetivaria. E seria através, conforme nós já falamos, da doação do povo.
Aqui cabe nós também comentarmos o fato de que a primícia era para a manutenção do sacerdócio. A manutenção do sacerdócio estava diretamente ligada à manutenção da própria comunhão daquele povo com Deus, né? Então entendemos que quanto mais comunhão o povo tivesse com Deus, mais o sacerdote teria o que ofertar e teria a sua subsistência garantida. E por fim, do versículo de número 8, esse versículo é interessante, porque esse versículo ele foge exatamente de todo aquele padrão humano, né? De a gente aquilatar a recompensa de cada um usando parâmetros diferentes. E aqui Moisés ele orienta que todos deveriam receber porção igual. Igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Nós entendemos que todo mundo que se predispõe a prestar serviço para Deus recebe a justa recompensa, né? Nós não podemos, é bem verdade que nós não podemos fazer nada para Deus querendo alguma coisa em troca, como se estivéssemos barganhando com Ele. Mas Ele é fiel para suprir as nossas necessidades quando nós realmente nos predispomos a servi-lo e nos dedicarmos à sua obra. Essa exclusividade com que os levitas eles deveriam dedicar-se ao serviço sagrado é importante nós analisarmos dentro do contexto social, dentro da estrutura social do povo de Israel. Naquela época, as nações, os povos, viviam muito da agricultura. E quando Deus fala que a nação de Israel não deveria ter, a tribo de Levi não deveria ter nenhuma possessão de terra e que Deus proveria as suas necessidades, Deus estava querendo que realmente aquele povo que era dedicado ao culto pudesse realmente estar exclusivamente dedicado para o culto. A possessão de terra resultava na necessidade da lavratura, de lavrar. A possessão de terra resultava na necessidade de desprender muito esforço para plantar e sucessivamente colher. A possessão de terra também envidava também muito esforço para a manutenção da própria terra. E isso fazia com que o povo devesse estar sempre pronto para a guerra. E aí, esse povo ocupado nessas coisas perderia a prioridade que era o serviço sacerdotal. Então, nós nunca podemos deixar de esquecer que a prioridade é para Deus. E quando nós priorizamos as coisas do Senhor, Ele nos concede as nossas necessidades. 13h14, vamos ao nosso primeiro hino da nossa seleção musical de hoje com o pastor Daniel Regis Cavalcante, o belo hino Jesus é o Melhor.